Na quarta-feira passada, no dia 20 de abril, o deputado Daniel Silveira foi julgado e condenado pelo STF a 10 votos a 1, a 8 anos e 9 meses de prisão. Isso por ter defendido a intervenção militar no Brasil, crime que vai contra a Constituição, e por ter ofendido e ameaçado membros da corte. Mas a tônica disso tudo não está nessa situação. Tá o que ocorreu no dia seguinte, no dia 21 de abril, quando então o presidente Jair Bolsonaro, valendo-se de uma prerrogativa do Executivo baseada no artigo 84, inciso 12 da Constituição brasileira, deu um indulto individual ao deputado Daniel Silveira. E isso anula todo o julgamento do STF, podendo Daniel Silveira até concorrer às eleições caso queira. E logo em seguida, o presidente correu às suas redes sociais e foi postar o acontecido. Hoje iremos falar, sem lados partidários, juristas a favor e contra o presidente. Meu nome é Heron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se você não é inscrito, se inscreva aí, dê essa força para nós, precisamos da sua inscrição para manter o canal e estamos mantendo você sempre informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixe o seu like e bora pro vídeo. Pessoal, só para entender um pouquinho sobre essa situação, essa condenação ao deputado Daniel Silveira, além dos 8 anos e 9 meses de prisão, ele teria multa, perca do mandato e direitos políticos suspensos por 8 anos, ou seja, ele não poderia concorrer a 2 eleições que vêm pela frente. Os crimes, segundo a denúncia contra o deputado, eles aconteceram entre 2020 e 2021. Mas quando ele divulgou os vídeos nas redes sociais, atacando o STF e defendendo uma intervenção militar, e ofendendo pessoalmente os membros do Supremo, levando isso em consideração, todos os ministros praticamente foram contra. Apenas um, Nunes Marques, um dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, votou pela absolvição integral do deputado. Ele criticou sim a declaração de Silveira, mas considerou que elas se tratavam apenas de bravatas, que de tão absurdas jamais seriam concretizadas. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso daí, galera, por exemplo, um decreto presidencial ele tem que atender um perfil, ou seja, o apenado tem que ter um perfil, ele tem que ser uma boa pessoa, ele tem que ter um bom comportamento, ou então um clamor popular, para poder dar um indulto individual. Então, ao justificar o benefício, o presidente, ao parlamentar Daniel Silveira, o decreto dizia que haveria um clima de legítima comoção causada pela condenação do deputado, e que os atos pelos quais ele foi processado estariam protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Essa foi a mesma defesa apresentada de Silveira pelos seus advogados junto ao STF. E a Constituição Federal de 1988 prevê que o presidente da República possa conceder indultos ou comutar penas de pessoas condenadas. O que seria comutar? Seria transformar a pena, vamos supor, em fechada, em regime aberto, semiaberto. Mas para isso, o condenado tinha que ter algumas qualidades exigidas para que ele recebesse esse decreto. Tradicionalmente, os decretos ou indultos é concedido no final do ano. Alguns especialistas que vão contra o presidente falam que essa decisão dele pode agravar mais as relações institucionais no Brasil. E que, segundo eles também, isso pode ser ainda avaliado pelo STF se procede ou não. Uma vez que a sentença do Daniel Silveira ainda não foi transitada e julgada, ou seja, ainda cabe recursos. E se cabe recurso, pode ser considerado um decreto nulo. É analisado também que o ato pode ser interpretado como uma interferência indevida do Poder Executivo no funcionamento do Judiciário. E como é possível extinguir uma pena de alguém que ainda é considerado inocente, se ainda não foi transitado e julgado? Para o jurista e desembargador aposentado Walter Merovitch, o decreto anunciado pelo presidente poderia ser considerado tecnicamente nulo, uma vez que, do ponto de vista jurídico, o julgamento de Daniel Silveira ainda está em curso, pois ainda cabem recursos da decisão do STF. E como ele pode extinguir uma pena de uma pessoa que, do ponto de vista jurídico, ainda é inocente, afirma o jurista Walter Merovitch. O professor de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Gustavo Badaró, fala de uma possível nulidade do perdão dado pelo presidente ao deputado. Na visão de Gustavo, essa foi uma medida equivocada. Não que o presidente não possa dar, sim, esse perdão. Ele pode. O problema é que o processo ainda não foi transitado e julgado. Tanto para o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, quanto para Gustavo Badaró, os dois juristas,
avalio essa intromissão do presidente como um crime que pode ser interpretado como crime de responsabilidade, pois a decisão de Bolsonaro configura uma interferência indevida do executivo no funcionamento do poder judiciário. E aliados do presidente, na Câmara, fora, eles avaliam essa decisão como uma decisão democrática, fazendo valer a Constituição, como Ricardo Barros, líder do PP na Câmara. Ele disse que isso mostra que a democracia existe no Brasil e que ela pode ser expressada pelo que o presidente está fazendo. E segundo o deputado, isso está previsto nos termos da Constituição. Alguns parlamentares escreveram em seus twitters que é bom tudo isso que está acontecendo para o exercício da democracia e para a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, também consagrado na Constituição. E o jurista Fábio Medina Osório, ex-ministro da AGU, Advocacia Geral da União, comenta que não há indício nenhum de inconstitucionalidade na prerrogativa do presidente, que isso que ele fez para Daniel Silveira é legal, legítimo e é constitucional. E ele ainda afirma dizendo que o presidente está exercendo um ato constitucional e previsto nos instrumentos de um Estado democrático de direito, e é essencialmente uma espécie de clemência do Estado, em que, em relação ao indivíduo, a partir da discricionalidade. O que seria essa discricionalidade? É a liberdade administrativa dentro dos limites permitidos por lei que o presidente pode exercer. E o jurista conclui falando que esse é um ato totalmente do executivo e que, em hipótese alguma, esse decreto ele pode ser anulado, pois ele é irreversível. Bem, galera, essa é uma briga que ainda vai dar muito o que falar ainda, mas pelo jeito, defesa e oposição, eles falam de duas coisas parecem diferentes uma da outra, porque Fábio Medina e outros falam da legalidade. Realmente é legal isso, é um ato discricionário do presidente, correto, é legal, mas parece que a oposição fala da temporalidade que ele foi aplicado. Já está relacionado não à legalidade, sim ao tempo. Bem, eu não sei. E vocês? O que acharam disso tudo? Deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.